E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem um tempinho que eu não gravo pra esse canal, que inclusive tá de cara nova. Meu nome é Patrícia de Aquino, a serviço de Deus, e hoje eu venho aqui apresentar, explicar, contar a história do consultório Rosa. Consultório Rosa, a serviço de Deus. Então, vamos lá. É uma longa história, mas eu vou resumir o máximo. Para começar, desde criança, começou a nascer no meu coração o desejo de ajudar pessoas. E como eu ajudaria, né? Qual seria a forma que eu conseguiria ajudar as pessoas? E então, a partir dos 7 anos em diante, eu creio que seja essa faixa etária, o meu sonho era ser psicóloga. Em 2011, quando eu estava finalizando o segundo grau, eu já estava determinada que iria fazer a psicologia, tanto que no meu uniforme estava até psicologia, né? Aqueles uniforminhos do segundo ano. Enfim, em 2013, eu me matriculei para o curso de psicologia. Estudei até 2015, foram em torno de 3 anos de grade, e faltava assim, em torno de uns 2 anos, 2 anos e meio para finalizar o curso. E eu fiquei muito doente, e eu não consegui finalizar. E até hoje eu não consegui finalizar o curso por vários motivos, não só porque eu tinha ficado doente. E aí, sempre com aquele desejo no coração de ajudar as pessoas. E também com aquela crise de identidade, o que eu tô fazendo, quem sou eu, o que eu tenho, né? Durante aí alguns anos, a minha pergunta era essa pra mim mesma. O que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho nada, eu não sou nada. E então eu comecei a buscar conhecimento. E foi a primeira vez que o Senhor falou comigo. Eu falei pra ele que eu não aguentava mais, que eu estava cansada, que eu precisava da ajuda dele. E ele foi e falou pra mim que era pra eu estudar a palavra dele. E eu falei assim, com quem, né? Tipo, e aí, como? E ele me direcionou pra fazer um estudo com os Testemunhas de Jeová. Fiquei 1 ano estudando com eles. E depois eu comecei a buscar, né, novamente, outro lugar para aprender, para conhecer. E aí foi aonde eu comecei a frequentar a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis. E fiquei lá por em torno aí de uns 2, 3 anos e aprendi muito ali naquele lugar, muito mesmo. E até hoje eu aprendo. Não deixei de ir, não deixei de frequentar. E depois, durante esses 3 anos, eu fui buscando um conhecimento espiritual, assim, constantemente. Começou a gerar uma sede no meu coração de estudar espiritualmente falando, estudar teologia mesmo. Lá na Assembleia mesmo, eu fiz um curso de teologia básica. Foram 2 anos que eu estudei. E, inclusive, em nome de Jesus, eu vou finalizar a pós-graduação para teologia. Só que, além da teologia, o Senhor queria que eu estudasse a área da alma, a área da psicologia, né? Então, assim, desde os 7 anos ele gerou esse sonho no meu coração, fui para a graduação de psicologia, por algum motivo ele não deixou eu finalizar, não sei se ele vai me permitir isso daqui para frente, né? Porque eu vou precisar de ter muito conhecimento psicológico. E então eu peguei e comecei a participar de eventos, mentorias em relação à mente, em relação ao emocional, sistema familiar. Atualmente eu estou fazendo um curso emocional. Eu ainda não vou divulgar qual que é o curso. E esse vai me capacitar para ser conselheira de mulheres. Porque hoje em dia, para a gente ser alguém, a gente tem que ter um diploma ou um certificado, né? Antigamente, o que mais contava era o diploma, graduação, faculdade, né? E graças a Deus, abriu um leque de oportunidades que foram os cursos técnicos, né? Os cursos de curto prazo. E esse é o meu curso, é o curso que eu estou fazendo de curto prazo, que gera um certificado em breve. Em nome de Jesus, eu vou finalizar ele, vou estar aí no mercado. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração essa área emocional, né? Ele começou a falar fortemente ao meu coração sobre isso. E para que a gente ajude o outro com essa questão emocional, você precisa ter uma bagagem, você precisa ter experiências emocionais. E eu tenho aí em torno de, vamos colocar aí, hoje eu estou com 31 anos, e eu posso dizer que foram 15 anos de bagagem emocional, fora os outros 15 para trás, que foi experiências que eu tive lá para trás e que eu não conto muito porque eu não tinha muito conhecimento, eu não tinha sabedoria em relação a isso. Então, assim, foram
dos 15 anos, né, em diante, foi aonde eu comecei a tomar conhecimento de que tinha algo diferente em mim, que eu era muito sensitiva, que eu era muito intensa, que eu era muito, eu não vou dizer problemática, eu não vou dizer doente, porque é muito pesado isso. Mas sim, fui diagnosticada com psiquiatra, tive acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo. Até hoje eu tenho acompanhamento com psicólogo. Sim, tive tratamento com medicação. Então, assim, foram períodos muito dolorosos, traumáticos, complicados. E foi uma luta muito grande, é uma luta constante, até hoje eu luto, é claro. E, resumindo, voltando aqui para o consultório Rosa, em torno aí de 11 meses, foi em janeiro, né, de 2025, eu tive aí, assim, um conflito muito grande, um conflito interno, um conflito externo com pessoas, com lugares. Foi um conflito, assim, muito grande, um conflito intenso, muito intenso. E aí eu peguei e fiquei questionando Deus, Senhor, por que isso? Sendo que eu já estou há anos, né, vamos dizer aí, há 4 anos, no seu caminho, me converti, batizei, e, e fui buscar conhecimento teológico, conhecimento emocional, conhecimento espiritual. E o que é isso? O que está acontecendo? Que conflito é esse? Por que eu estou passando por isso? E fiquei questionando Deus, né? E é algo que a gente... É perigoso, né? A gente ficar questionando Deus. Mas como ele é o meu pai, e a gente sempre questiona nossos pais, né? A gente fala por que não pode, por que não pode. Então, assim, o Senhor, eu tenho uma intimidade muito grande com meu pai, né? Com o Senhor. E ele foi me mostrando, né? Ele foi me liberando palavras, foi usando pessoas para me instruir, para me ajudar, para me apoiar. E aí, quando foi em janeiro, eu comecei a despertar no meu coração a necessidade de fazer o curso de dança, porque eu danço já há 6 anos, né? Eu faço parte de um grupo de dança, no estúdio, e lá eu fui, sou muito feliz, né? Ali eu me desenvolvi, né? Como mulher, eu era muito insegura, né? Eu era muito cabisbaixa, né, minha autoestima muito baixa, e lá eu comecei a crescer, e comecei a fazer amizades, e lá proporciona um curso, né, para professora de dança, e eu fiz o curso, na verdade, em janeiro, eu perguntei para a professora quando ia ter o curso, né, quando ia ter uma turma, e aí ela falou para mim que estava aguardando, né, a voz de Deus, aguardando o dia, o horário, o lugar, o momento, né, e aí eu peguei e meio que esqueci, né, disso, e ali no meio daquela tribulação, dos conflitos, das lutas internas, externas, orações e súplicas ao Senhor. E aí foi passando o tempo, passaram meses, e eu ali naquela luta interna, intensa, né, luta emocional, luta espiritual, sem entender muito bem o que estava acontecendo. E quando foi em março desse ano, eu fui para um evento de mulheres, e lá o Senhor, ele me fez uma revelação, e eu fiquei sem entender o que significava aquilo, né, e aí falava assim na minha mente, né, consultório rosa. As paredes rosas, vai ser uma sala, e as paredes vão ser rosa, você vai dançar, você vai trabalhar com mulheres, você vai ser uma mulher curada que vai curar outras mulheres. E aí eu peguei e fiquei super empolgada, já comecei a lembrar, a pensar que salas que estavam disponíveis, comecei a pensar como que eu ia fazer para ajudar essas mulheres, em qual capacitação que eu ia me inscrever. E aí quando foi em maio, eu fiz o curso de dança, professora de dança, e guardei o certificado na gaveta. Mais uma vez, aí o inimigo tentou laços e embaraços, eu falei assim, quer saber, isso é uma bobeira, eu não vou... isso não é revelação, isso é coisa da minha cabeça, então vou deixar pra lá. E aí, guardei esse sonho na gaveta, né, o sonho de mais de 15 anos, né, de ajudar pessoas, né, e quando foi em agosto desse ano, eu fui em um evento de mulheres também, porque eu amo evento de mulheres, chá, congresso, festividade, tudo que falar assim é de mulher, eu tô dentro, eu vou, eu tô junto, tamo junto. E esses momentos, eles são ricos de informações, espiritualidade, de cura. E aí, eu fui no Simplesmente Filhas, e lá o Senhor, ele me mostrou, né? Ele me falou assim, você é minha filha, tira essa carga das suas costas, essa pressão que o mundo está colocando nas suas costas. Você é minha filha, você é simplesmente filha. E aí, naquele mesmo dia, eu fiz o cadastro do curso, que é o atual que eu estou fazendo. Fui na tora mesmo, na cara dura. Fui lá, fiz a inscrição do curso e falei, agora é a hora. E aí eu fiquei super ansiosa, querendo terminar o curso, e assistia todo dia as aulas, todas as horas. E aí meu terapeuta falou assim, vai com calma, pera lá. Porque eu já tava ficando ansiosa, querendo terminar, e quando a gente faz o trem com pressa, não presta, né? E aí eu estou no processo do curso, e aí quando foi agosto, setembro, e eu orando e clamando a Deus, e um pouquinho ansiosa, querendo saber quando
que dia, onde que ia ser, porque tinha que arrumar uma sala, e onde que eu ia arrumar essa sala, porque toda sala é cara, precisa de pagar aluguel, aqui em casa não tem espaço. E aí o Senhor usou uma pastora maravilhosa na minha vida, que esse ano ela foi assim, eu nem sei explicar o que ela foi na minha vida, sabe? Um instrumento de Deus e ainda está sendo. E ela falou assim, começa com o que você tem. E num dia assim profundo de angústia, tristeza, lá em agosto, eu falei pra ela assim, me ajuda, porque eu não tô dando conta mais, eu não sei o que fazer, eu tô assim, angustiada, triste, chateada, lá. Aquele chororô, né? Sabe o que ela falou pra mim? Ela só falou assim, ó, recomece. O inimigo, ele vai tentar te parar. Ele vai tentar fazer de várias formas, ele vai tentar te parar. Só que cuidado com as suas palavras, porque tem muita gente que se inspira em você. E aí foi um tapa na minha cara, claro, né? Vou guardar isso pro resto da minha vida. E aí eu tomei coragem, né? Fui pro Simplesmente Filhos. E aí quando foi em setembro, aliás, quando foi em outubro, né? Outubro Rosa aí, arrasou. E eu falei assim, outubro rosa, consultório rosa, tudo rosa. E, inclusive, vocês vão ver muita coisa rosa daqui pra frente. Eu vou vestir rosa, vou parede rosa, tudo rosa. Por que o rosa? Porque rosa é muito forte. Quando você é bebê, sua mãe coloca roupas rosas em você, né? Naquela época, a gente também, na nossa época ali, de 2000 pra trás, a gente usava resto dos outros, ou era roupa branca e amarela e verde, né? Não sei se eu tive roupinha rosa quando eu era bebê, mas a gente vai crescendo, menininha ali, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Você quer ter tudo rosa, você quer ter tudo lilás, coisas, né? Cores neutras. E dentro de nós tem uma menina que precisa estar andando, caminhando com a gente todos os dias de nossas vidas. Não é porque a gente virou mulher que agora a gente odeia o rosa, a gente odeia a delicadeza. Ah, não, tentei pra isso não, tentei pra besteira não. E por isso é o rosa. E aí quando foi, né, assim, em torno do dia 15 ou do dia 10, por aí, eu falei com a minha professora, né, do curso de dança, minha mentora também por 6 anos, né, porque ela me fez crescer, ela é parte do meu crescimento. E aí eu falei com ela, falei assim, você me apoia? E aí ela falou assim, claro. E aí aquilo ali foi maravilhoso, e eu falei assim, uau, minha professora tá comigo, então vai dar tudo certo, ela vai me ajudar, e ela vai me apoiar. E aí eu empolguei, fiz o convite, coloquei momento rosa. E aí todo mundo ficou pensando, é outubro rosa, é conscientização contra o câncer. Foi. Porém, no evento, a ideia era trazer o consultório rosa. E foi incrível, foi extraordinário a inauguração desse consultório, meu Deus. Ali eu tive a confirmação plena de que era o Senhor trabalhando na minha vida, através da minha vida, para outras mulheres e para mim mesmo. Porque a partir do momento que você decide ajudar a outra e o outro, você é ajudado, você é curado, você é libertado. E foi maravilhoso ali a inauguração do consultório rosa. Eu sei que eu vou ter muito desafio, enfrentar muitas barreiras, preconceito, críticas, porque o consultório rosa, ele vai trabalhar o espírito, ele vai trabalhar o corpo e ele vai trabalhar a alma. E dentro desse tripé, existem muitas coisas, bloqueios, barreiras, religiosidade, culturas erradas, pensamentos errados, criações que atrapalharam a mulher desenvolver. É muita coisa, é uma bagagem enorme de coisas que a gente precisa quebrar, a gente precisa jogar fora, lançar fora, para que a gente possa ser verdadeiramente libertos. Por isso que vocês vão ver muito aquela música, Na Minha Liberdade, eu pulo e danço. Porque tá tudo ligado, né? A minha liberdade é Cristo, Cristo me libertou, né? E agora uma nova criatura eu sou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu conheci a verdade. Eu vou dizer que esse ano que eu, assim, verdadeiramente eu conheci a verdade. Porque antes, eu conheci Jesus, eu conheci a Deus, eu conheci Jesus, eu tinha 12 anos. Mas com 12 anos, você tem mentalidade de quê? Né? Só que ali foi extraordinário, meu primeiro encontro com Jesus ali na igreja católica, meu Deus, nunca mais vou esquecer do meu professor de catequese, da minha professora maravilhosa, que até hoje a minha criança se alegra ao lembrar deles, daquele momento maravilhoso que eu conheci Jesus pela primeira vez, aquele filme Paixão de Cristo, meu Deus, como foi incrível. Só que esse ano, com essa maturidade que eu tenho hoje, aos 31 anos, eu fui liberta de muitas coisas, eu fui curada de muitas coisas. Ainda tem muitas coisas que eu preciso ser curada, mas eu tenho certeza que o consultório rosa vai me curar. Eu vou ser curada para curar outras. E vai ser levantada outras também para me ajudar. Eu não vou estar sozinha nesse barco. Aliás, eu já comecei com várias no meu barco. Então, assim, esse é o consultório rosa. O consultório rosa vai trabalhar o espírito, o corpo e a alma. O espírito, nós vamos ali trabalhar a conexão da mulher com Deus, né? Mostrar para ela que Deus é pai, que Deus é cuidadoso com ela.
O corpo a gente vai trabalhar ali alongamento, dança, dinâmica de grupo, dinâmica individual, vamos trazer muitas coisas, assim, em nome de Jesus. Quando eu falo vamos, é porque eu vou ter uma equipe, vou ter um grupo, eu vou ter muitas mulheres ali comigo, andando comigo, curando outras, e é isso. E assim vai ser a forma de trabalhar o corpo, porque a gente precisa cuidar do corpo. A gente precisa fazer exercícios físicos, exercícios mentais, a gente precisa se embelezar, passar batom, passar maquiagem, vestir roupa boa, vestir roupa legal. Boa não, assim, pode ser baratinha também. As baratinhas vestem igual as caras. E, assim, o corpo precisa de cuidado, ele é templo do Senhor, ele é templo que habita o Espírito Santo. Como que você vai deixar? Vai ficar desleixada. E quando você fica desleixada, sua autoestima vai lá embaixo, vai lá no chão. Então, é um cuidado com o corpo. E dentro desse cuidado com o corpo, eu sei que o consultório rosa ele vai sofrer muitos preconceitos. Por quê? Porque eu vou precisar de instrumentos do mundo. Do mundo. Porque muitos lugares falam que as músicas, elas são do mundo. Tem a música do mundo e a música de Deus. Se a pessoa que criou aquela música, ela é uma pessoa, ela é um ser humano. E o ser humano, ele foi criado por quem? Certo? É claro que o Satanás usa, sim, pessoas fracas para fazer as músicas deles. Mas a gente precisa ter cuidado, consciência. E o consultório, ele vai ter isso. Ele vai ter consciência, ele vai trabalhar com músicas saudáveis. Pode ser do mundo, né? Porque foi um ser humano ali que talvez nem é cristão, um ser humano que nem conhece o Senhor Jesus. Eu vou trazer sim. Por quê? Porque eu vou quebrar esse padrão e vou trazer as mulheres que não conhecem a Cristo. Eu vou chamar a atenção delas. Eu vou ganhar elas. Porque quem tá lá dentro dos templos, quem já tá nesse caminho, conhece, sabe o que é certo, o que é errado, sabe o que pode, o que não pode. Mas aquela mulher que está ali cabisbaixa, que está ali precisando de cuidado, você acha que ela vai entender o que é certo, o que é errado? Não vai. Então eu vou atrair ela pro Senhor Jesus. E é o Senhor Jesus que vai fazer a transformação através do Espírito Santo na vida dela. O consultório rosa, ele é completamente embasado a base dele é o Espírito Santo do Senhor. A base dele é Deus, é o Jeová dos exércitos, é o Senhor Jesus Cristo. E quem não concordar, quem não quiser, não vai passar, não vai ficar, não vai participar desse movimento. Porque esse movimento é 100% Jesus, é 100% Jeová dos exércitos. Então, assim, eu já deixo bem claro que pode vir principados e potestades, mas em nome de Jesus todos vão cair por terra. Eu sei que eu vou ter muitas barreiras, mas em nome de Jesus eu vou conseguir. E esse é o tratamento do corpo. E o tratamento da alma é a junção de todas as outras. É um trio, não tem como. E a alma ali nós vamos trabalhar, eu vou estar capacitada, né, para trabalhar essa questão aí com as mulheres, né, por causa do curso que eu estou fazendo. Então eu vou ter técnicas, eu vou ter dinâmicas, eu vou ter instruções, né, para ajudar elas na alma, com frustrações, decepções, né, com perdas, com traumas, né. Eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não sou médica, eu não vou curar pessoas de acordo com a ciência, mas eu vou ser instrumento do Senhor Jesus para curar você, para ajudar você a conhecer o Senhor, para ajudar você a se levantar, se reerguer e prosperar em todas as áreas. Eu sou uma ponte. O consultório rosa é uma ponte, aonde a mulher ela vai passar pela ponte e aí ela vai ter acesso ao Senhor e também vai ter acesso ao profissional, o psicólogo, o psiquiatra, o que for necessário. Porque em nome de Jesus, ele vai trazer parceiros, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, médicos. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai fazer uma aliança, assim, ó, tremenda, que nem eu mais vou ter o controle ali daquilo, sabe? Que nem eu mais vou saber o que eu vou estar fazendo, porque o Senhor é que vai estar. Aliás, ele tá assim já há muitos anos trabalhando em mim para que eu hoje, né, inaugurasse esse projeto. Então, assim, é 100% Deus. É 100% Deus. Então, assim, eu convido você, mulher, a fazer parte desse movimento. Em janeiro vai ter o próximo encontro, o próximo Momento Rosa. Conto com vocês, ainda falta lugar, estou orando, porque tem 2 lugares, aliás, 3 lugares gritando no meu coração aqui, eu preciso orar para saber qual deles vai ser. E o Senhor vai me dar sinais. Então é isso, eu quero deixar aqui para vocês o consultório rosa, né, a apresentação do consultório rosa. Recebi uma palavra em janeiro que é Gênesis 12, a transição de Abraão, na verdade, Abrão, quando o Senhor falou assim, sai da tua parentela, e vai né, vai para um lugar onde eu te levarei. E para até Abraão chegar nesse lugar que o Senhor mandou, ele passou por muitos lugares, né? Ele passou por muitas provas, muita desobediência. E assim, eu venho estudando muito esse Gênesis 12, porque ele me entregou aquela palavra ali no começo do ano, no meu colo assim, eu falei, que é isso? Será que significa? E fiquei estudando, e até hoje eu estou estudando. Ontem eu recebi mais uma confirmação do Senhor, através de uma pessoa maravilhosa, me confirmando essa palavra. E essa palavra é maravilhosa, e é tudo isso, é muito isso aqui que está acontecendo com o Consultório Rosa. E
E é isso, sabe? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para fundar o Consultório Rosa. Gênesis 12. E quem puder, tiver a oportunidade de estudar, vai lá e vê um pouquinho do que significa, o que é, como que é, o que aconteceu lá em Gênesis 12, tá? Então é isso, e até os próximos vídeos que virão muitos. E muito obrigado aí pelo apoio das meninas que compareceram no primeiro evento, das que estão me parabenizando, que estão me dando força, as que estão intercedendo pela minha vida. Continuem, peço oração para vocês, na igreja de vocês, orem por mim constantemente, porque eu vou precisar de muita ajuda espiritual, muita ajuda emocional, muita ajuda física também aqui, me ajude meninas, sempre me chamei para tomar um café, que é o que me dá energia, é o meu medicamento. Então é isso, muito obrigada, que Deus abençoe grandemente todas vocês e todos que me apoiaram nesse projeto. Em nome de Jesus que eu falo sobre o Consultório Rosa. Um beijo!